tarde a todos! Estamos iniciando um sala de entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a atleta amadora, empresária e influenciadora do meio fitness, Dawane Vilela. Recentemente, ela venceu o Campeonato Gaúcho da Confederação Brasileira de Musculação, Fisiculturismo e Fitness na modalidade Fit Model 2. A gente vai conversar sobre a sua trajetória no esporte, as dificuldades enfrentadas e o que a motiva a seguir em frente. Seja muito bem-vinda, Dawane. Muito obrigada, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito feliz quando tu me chamou para fazer o convite e dividir um pouquinho com a galera da minha trajetória até aqui. Então fala pra gente sobre a tua jornada no mundo fitness, né? Como começou? Conta pra gente um pouquinho. Então, hoje eu tenho 27 anos, feitos recentemente, faz 2 dias que eu fiz 27 anos. E eu comecei a minha jornada fitness lá com 14 anos. Eu estava no meu primeiro emprego e eu já queria, assim, mudar o corpo, porque eu sempre fui muito magrinha, bem magrinha mesmo. Sofria um bullyingzinho na escola, porque era magrinha, porque era Olivia Palito. E aí eu já trabalhava como modelo, não fazia trabalhos pagos, mas eu digo que era trabalho porque eu já estava construindo quem eu me tornei hoje, né? Então eu fazia participava de concursos, fazia curso, e naquela época era a mamãe que sustentava, né? A mamãe ajudava ali na trajetória. Sempre gostei muito de aparecer, eu digo sempre fui muito aparecida, né? E aí eu descobri naquela época que tinha uma pessoa que me ajudou muito, inclusive na minha trajetória, que foi o Sérgio Pinheiro. Ele tinha uma agência, e era uma agência séria e tal, que tinha a disponibilidade de fazer academia. E eu fui somente com esse interesse, de fazer academia. Eu já queria, eu falei, bom, lá que eu vou conseguir, né, na musculação, ganhar um corpo, aprender, né. Ali que tu viu uma oportunidade. Eu vi uma oportunidade, falei. E aquela época era só aquela coisa, quero criar um bumbum, uma coxinha mais grossa, perder dessa magreza, né. Então lá com 14 anos que eu comecei a treinar, foi aí que começou o play na minha jornada fitness, né. Sem interesse nenhum em competir, sem entender mesmo como que seria transformado o meu corpo. Porque a musculação, ela transforma, né? Foi só com essa ideia de, não quero mais ser magrinha. Acho que se eu treinar e comer um pouquinho a mais, vai dar certo. Com 14 anos, a tua jornada começou bem cedo, então, Sim, né? Sim. E como foi esses cuidados que tu teve a partir dos 14 anos? Quando foi que tu te empenhou mesmo e decidiu que queria mudar, né? Que queria entrar pro ramo? Então, com 14 anos, como eu disse, eu estava acho que no meu primeiro emprego. Então, aí eu já tinha disponibilidade de conseguir fazer dieta. Aí, aos poucos, eu fui aprendendo na internet. Não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, mas já tinha informação. Então, olhava ali a Musa Fitness, o que ela comia, como comia. Fui aprendendo e me alimentando um pouquinho melhor. E depois, claro, contratei profissionais que me ajudaram nessa jornada. Lá com 14 anos, acho que eu já tinha participado do primeiro Garota Verão. Eu participei 3 anos do Garota Verão, 3 anos consecutivos. Nos 2 primeiros não deu, não fiquei nem entre as 10 primeiras. E aí entra já a parte que eu digo que eu sou constante, né? Então, eu falei, é o meu sonho e eu vou continuar até que dê certo. Aí eu participei no primeiro ano, não deu certo. Participei no segundo ano, não deu certo. Eu já treinava, mas não treinava bem, de fato, né? Não fazia o que tinha que ser feito dentro da sala de musculação. Eu brinco assim, eu fazia uma fisioterapia ali de leve. Então, depois, no último ano, eu, de fato, contratei um personal, contratei alguém para me ajudar na alimentação. Porque eu vi que aqui, no Sul, em Pelotas, né, eu sou de Pelotas, as meninas já estavam diferentes, não estavam com aquele corpo magrelo. Era já um corpo mais abrasileirado, uma cintura fina, bumbum mais avantajado. Eu vi que eu podia, então, melhorar isso com a musculação. E foi em 2015 que eu consegui ser Garota Verão. Fui a última Garota Verão, inclusive, não teve mais, infelizmente, o concurso. E aí, ali eu já mudei bastante a minha alimentação, comecei a comer mais, os alimentos certos, né, mas comer mais, pra, de fato, mudar meu corpo. Ali já começou uma mudança, onde eu conseguia ver que estava mudando, que estava evoluindo o físico. E no fisiculturismo, né? Quando foi que ele te chamou a atenção? Quando que tu viu o que era pra ti? Desde nova, desde acho que dali do 14, 15, eu já acompanhava uma galera, tinha amigos e amigas que participavam. Porque lá em Pelotas tem o Mister Pelotas, que é um que tem na cidade mesmo. A gente ainda não tinha nenhum campeonato que acontecia da FBB em Pelotas. Agora a gente já tem, né, a Batalha dos Pampas. Mas na época não tinha, eu sempre acompanhei. Os amigos gostavam de ir, assistir. Aquilo sempre me motivava. Mas eu sempre enxergava um mundo que eu não conseguiria. Porque eu sabia que quem estava no palco tinha que fazer 110% a dieta e o treino.
Eu pensava, não, eu não consigo, porque eu não seguia 100% o que estava ali, era mais ou menos. Eu pensava, não vou conseguir nunca ser uma atleta, mas admirava muito, sempre gostei muito, até que apareceu para mim o Garota Fitness, que é um concurso, né, um campeonato em São Paulo, que acontece em São Paulo todo ano. Aí o Garota Fitness São Paulo, Garota Fitness Brasil. Eu me inscrevi a primeira vez, se eu não me engano, em 2018, eu acho, 2019. Aí me inscrevi, acho que foi 2019, que logo em seguida veio a pandemia. Eu ainda eu não tinha o corpo fitness, né, que hoje eu tenho, mas já estava ali treinando e tudo, já admirava. Aí quando eu me inscrevi, eu entendi que eu precisava meio que seguir 100%. Porque lá já era um concurso fitness, não era só um concurso de beleza que eu estava acostumada a participar na minha região. Só que aí veio a pandemia e não aconteceu o concurso, foi tudo cancelado, aquela bola de neve que a gente viveu, infelizmente, né? Um dos desafios da tua jornada, então já começou por aí. Dos desafios, com certeza. Mas hoje eu olho e entendo que é tudo no tempo de Deus, né? Porque eu olho as fotos e eu penso, realmente, eu não estava com um shape competitivo para o concurso, que era um concurso de alto nível. E quando eu fui, de fato, participar, que foi 2021, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi 2021, acho que foi. Ou 2022, não tenho certeza das datas. E aí eu fui participar de fato, me inscrevi novamente. E aí eu já estava, vamos dizer assim, numa nova fase dessa vida fitness, né? Já estava seguindo um pouco mais a dieta, o treinando de uma forma diferente, sempre com o acompanhamento de um profissional. Várias pessoas fizeram parte dessa minha jornada, eu agradeço muito, né, por ter parceiros, como a gente estava conversando antes nos bastidores, né. A rede social, ela te abre um caminho muito interessante, que tu consegue fazer essa troca de serviços, conseguir ter profissionais excelentes ao teu lado, então isso eu agradeço muito na minha trajetória. Então quando eu participei de fato do concurso, bom, agora tá tudo liberado, vamos participar do concurso. Eu acho que tem uma pré-seleção, se não me engano, em torno de umas 100 candidatas, e aí tem uma pré-seleção por meio de fotos. Tu manda tuas fotos, vídeos para eles, e aí eles decidem quem vai de fato participar. Aí foram 30 meninas que foram selecionadas para participar. Aí quando eu recebi a notícia que eu ia participar, se não me engano foram 2 a 3 meses antes, acho que foi 2 meses antes da data do concurso. Aí eu falei, nossa, mas... Porque já era um físico diferente, era um físico mais parecido com o fisiculturismo. Falei, agora eu vou ter que seguir 100% a dieta. E agora? Será que eu vou conseguir? Veio aquele monte de serás na cabeça, né? Um monte de dúvidas. Né, Dawane? Consegui, graças a Deus. Dawane, é importante também a gente falar sobre o fisiculturismo, porque dentro dele existem várias categorias, né? Exatamente. Tanto femininas quanto masculinas. Exato. E quem são as tuas inspirações, né, pra tu seguir? Hoje eu digo assim, eu me inspiro muito em mim, né, na minha trajetória, porque o fisiculturismo é assim, a gente tem que cada vez melhorar o nosso próprio corpo. Então não é só uma competição com outras pessoas, mas principalmente com a gente. Mas claro que eu tenho as atletas que são profissionais que eu admiro muito, que é a Franciele Matos. Hoje tem a Eduarda também Bezerra, que é uma atleta nova, que não era profissional, entrou agora para o profissional, então a gente se inspira muito. E tenho as minhas amigas também próximas, tem a Yasmin, que a Yasmin, inclusive, era daqui de Rio Grande, né? Hoje mora em Santa Catarina, que é uma inspiração gigantesca, tem uma trajetória linda, inclusive minha mentora de poses. Hoje meu personal, ele é fisiculturista também, o Caio Fabrícios. Então são pessoas, como eu digo, né? São pessoas reais, com vidas reais, na correria, né? Que nos inspiram. Então se inspira em pessoas reais. Eu sei que a gente às vezes quer se inspirar, como eu disse, né? Lá atleta profissional. Mas hoje ela não tem mais a rotina que ela tinha quando ela começou. Obviamente que ela tinha uma vida doida lá no início, né? Até conseguir construir a trajetória. Mas é bom a gente se inspirar em pessoas reais que têm rotinas, né? Como a gente. Como eu tava falando, só pra não perder o fio da função do Garota Fitness, eu fui com essa ideia de será que eu consigo? E aí o Garota Fitness foi o que me destravou pro fisiculturismo. Porque eu realmente consegui seguir tudo que estava prescrito 100%. Ali eu descobri que, poxa, a Dal consegue seguir tudo 100%. Aí eu descobri que quando eu tinha uma data e um propósito para algo, eu conseguia cumprir o que estava prescrito. Essa foi a virada de chave, assim, uma das viradas de chaves para mim entender que sim, eu poderia ser uma atleta no fisiculturismo também. E recentemente tu ganhou um concurso, né, assim se fala, que é bem importante também, né? Isso. E é uma categoria nova. Eu queria que tu falasse então pra gente, apresente nessa categoria e fale da tua experiência lá nesse concurso. Como foi? Show de bola. O fisiculturismo, ele é campeonato.
Não é mais concurso, né? Como era o que eu participava antes. Que como é a competição, ele já é chamado de campeonato. Normalmente, as categorias femininas que tinham antes da Fit Model é onde as meninas se apresentam de biquíni, que são as categorias fitness, né? Biquíni e wellness, que são duas categorias, onde uma biquíni é uma menina mais magra, com alguns músculos, e a wellness já é a mulher brasileira musculosa. Então, veio agora, como eu estava te explicando nos bastidores, a categoria Fit Model, que é uma categoria nova, se não me engano foi 2014 que ela veio pro Brasil, mas de fato aqui pro Sul fazem em torno de 2 anos. A primeira vez que eu vi a categoria Fit Model foi me preparando pro Garota Fitness. E aí eu estava me preparando pro Garota Fitness, não podia me preparar pro Fit Model. E a categoria Fit Model, eu creio que ela é a abertura de portas tanto para o público quanto para alguém que quer entrar no fisiculturismo, mas pensa, será que eu tô pronta? A Fit Model, ela é uma atleta que tem as duas categorias, né? Fit Model 1 e Fit Model 2, que é onde eu participo. O Fit Model 2 é mais parecido com uma wellness, que é a atleta mais abrasileirada. E aí, só que não tão seca, tão trincada, assim, falando bem para o pessoal entender. É uma atleta mais normal, vamos dizer assim. A gente vai no palco de maiô e de vestido. Até legal também para quem tem vontade de ter essa experiência, mas às vezes tem vergonha de ficar mais exposta ao corpo, né? Então é uma categoria que vai lá prezar também com a simpatia, com a leveza no palco, a beleza do rosto. É um conjunto mesmo de fatores para levar, de fato, a campeã do dia, da noite. E a gente vai conversar também um pouquinho sobre os preparativos, né, Dawane? Quanto tempo antes tu se preparou? Como foi a tua rotina para chegar até o dia do concurso? Então, não é concurso, né? É campeonato. Ah, mas é isso aí. É isso aí. Campeonato. O primeiro campeonato, se não me engano, a gente fez uma preparação de 2 meses, eu acho, não tenho certeza. Mas aí depois que a gente começou, que a gente fez o primeiro, a gente entendeu as próximas datas, já foi, assim, uma preparação mais intensa. Para esse último, que foi o Gaúcho, eu participei do campeonato Estreantes, que é um campeonato que é obrigatório para tu conseguir participar dos outros. Todo atleta precisa passar por um campeonato Estreantes para poder participar dos outros. Então, eu participei do Estreantes, a gente se preparou acho que uns 3 meses até o Estreantes. E do Estreantes até o Gaúcho, a gente teve mais 3 meses, porque aí veio as enchentes. Mais um desafio no meio do caminho, do percurso. Dawane, a gente vai aproveitar e vai pro intervalo rapidinho. Show. E já voltamos para falar como foram esses preparativos para chegar até o dia da competição. Estamos de volta com o Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Dauana Vilela. Ela é atleta amadora e influenciadora do meio fitness. No primeiro bloco a gente conversou bastante, né, sobre o fisiculturismo, a tua jornada nele, né? E a gente estava conversando sobre a tua preparação para chegar até a competição, né? Conta pra gente. Exatamente, eu estava contando, né, que a gente precisa primeiramente passar pelo Campeonato Estreantes, que foi o primeiro que eu participei neste ano, que foi dia 14 de abril. E aí logo em seguida eu tinha a disponibilidade, se eu ficasse entre as selecionadas no Estreantes, de participar do Campeonato Gaúcho, que é um dos campeonatos mais importantes aqui da região. E aí então 14 de abril e logo em seguida, se não me engano, era dia 26 de maio, estava marcado o Campeonato Gaúcho. Então a gente já seguia em preparação até o Gaúcho. Mas, infelizmente, teve as enchentes, como eu estava falando, né? Aí teve as enchentes, tudo parou novamente. Parou, e a gente precisava desse tempo para se recuperar e encaixar na rotina, né? Exatamente. Algumas regiões não foram tão atingidas, né? Sim. Pelotas teve alguns bairros que sim, Isso. mas se a gente for ver por estado, né? O estado ficou totalmente... Exatamente. Graças a Deus a gente não foi afetado, Pelotas não foi tão atingido, mas teve pessoas que sim foram atingidas. Mas principalmente a região da capital, que é onde acontece o campeonato, foi super atingida, né? Então, o campeonato, primeiramente, ele tinha sido adiado para 9 de junho, que eram umas 2 semanas depois. Aí o pessoal viu que não ia dar, que não tinha o que fazer, que ia demorar mais para se reconstruir, né? Então, foi adiado novamente, aí sim, para a data oficial que aconteceu, que foi dia 26 de julho. 26 de julho. Isso, então, abril, maio, junho e julho foram 3 meses. Isso, querendo ou não, foi bom para mim também. Porque o atleta de fisiculturismo, quanto mais tempo em preparação, melhor é o físico que ele vai apresentar no palco, com mais maturidade, com mais densidade muscular.
Então, isso foi bem positivo para mim. Eu, graças a Deus, como eu disse, não fui afetada, então continuei a preparação todo o tempo. Óbvio que o psicológico ficou bem afetado. As primeiras semanas, assim, a gente não sabia o que fazer, como ajudar, parece que a vida ia parar, assim. Então, deu uma recaída ali, a mente não estava ajudando a seguir o corpo. Expectativa do novo normal, se voltaria ao normal, né? Se voltaria, como voltaria? Meu Deus, o que está acontecendo? Então, eram muitas perguntas na cabeça da gente. E além de atleta, também empresária. Então, o negócio, fornecedor não tinha, o outro estava lá também perdendo tudo. A cabeça da gente virou, assim, uma doideira. Mas, graças a Deus, foram só as primeiras semanas. Depois eu alinhei de novo o barquinho ali para seguir a preparação, para, de fato, conseguir participar do Campeonato Gaúcho. Acho que isso também foi uma das coisas que, infelizmente, como eu estava te falando nos bastidores, não tinha tantas atletas no campeonato. Porque muita gente foi afetada, muita gente da própria região lá de Porto Alegre que participa do campeonato não conseguiu participar. Então, foi um campeonato um pouquinho menor. Porque o Gaúcho, normalmente, é o maior campeonato que a gente tem aqui no Sul. Em relação a treinos, alimentação, muda nesses preparativos? Os treinos, eles ficam mais intensos. A gente até brinca, né? Menos comida e mais treino. Não importa se tá comendo bem, se tá comendo mais, se tá comendo menos. Os treinos ficam puxados, bem pesados. Claro, com mais cuidado ainda, porque na finaleira ali 2 semanas, a gente acaba depredando o corpo mesmo, né? A alimentação fica mais restrita, controle de água, controle de sódio. O atleta, ele controla absolutamente tudo, gente. Até a água que a gente diz, não, a água é livre. Não, o atleta, na finalização, ele controla exatamente tudo. Então, tem que ter esse cuidado do treinador também. Por isso, eu acho muito importante ter alguém para acompanhar. Por isso, eu digo que o Caio, ele é fisiculturista. Então, ele tem esse olhar mais forte ainda de entender o que o atleta tá passando ali nas últimas semanas. Para estar de olho. É um treino pesado? Sim. Mas espera aí que a gente não pode lesionar, a gente não pode machucar. O músculo tem que estar ok. Então, tem um monte de detalhe super importante que faz a gente ter aquele shape de palco. Que eu digo, o shape de palco é só no palco. A galera não vê ninguém daquele jeito no dia a dia. Porque realmente é uma dieta restrita, é um controle, como eu disse, de sódio, de água na finalização. Eu, graças a Deus, a minha genética me ajuda bastante, assim. Porque eu não sofro tanto quanto algumas atletas precisam para chegar no corpo que está no palco. Como eu disse, também a categoria não exige tanta depredação, ficar tão seco. É um pouco mais flexível em relação a isso. A gente sabe que todo atleta ele sofre um pouquinho, né? Independente de esporte. E eu queria que tu falasse um pouquinho das dificuldades de, como mulher, né? Que tu encontrou no fisiculturismo até agora. Então, eu acho que eu brinco, as minhas seguidoras que dizem mais, né? Eu digo, não, mas eu sou normal. Porque assim, a gente não comentou, né? Mas eu sou proprietária de uma pizzaria delivery ainda. Então, eu tenho tudo que é coisa gostosa disponível pra mim a qualquer momento. E é mais difícil ainda, tem que dizer não toda hora. Então, é esse equilíbrio, assim, de eu tô sempre na operação, tô lá, tô vendo as coisas. É difícil, assim. Porque, como tu disse, né? Nós somos mulheres. Aí vem aquele período, quer dar dor de cabeça, a gente quer ficar mais em casa, quer comer um chocolatinho. Às vezes, a função da gente ser empreendedora também pesa, porque, nossa, hoje foi um dia cheio de problema, deu um monte de BO, eu só quero uma recompensa. E, normalmente, a gente busca a recompensa na comida, né? E o atleta não tem essa opção. Eu digo assim, quando a gente decide uma data e a gente vira a chave de que vai competir, a gente vira um robô. Faz o que tem que ser feito e pronto. Então, a dificuldade é realmente saber dizer não. Às vezes, as pessoas ao redor não entendem o não, mas é isso. A gente precisa aprender a dizer não para as coisas, para que a gente diga sim para o nosso objetivo. Deixa eu ver aqui. E também, outra coisa importante é que tu é influenciadora, né, Dawane? Sim. E do mundo fitness, né? Sim. Então, como isso te ajuda, né? Te auxilia também? Porque a gente estava conversando antes que muitos atletas, eles não têm essa visibilidade de mostrar esse processo, né, diário e até chegar à competição. E Sim. tu, como tu já tem esse meio, né, de divulgar, te ajuda? Com certeza, ajuda bastante. Até porque, graças a Deus, hoje o fisiculturismo ele tá sendo mais visto justamente por causa das redes sociais, né? Hoje a gente tem o YouTube ali, que é uma rede social que tem muito conteúdo do fitness. Então, eu trabalho somente com o Instagram, mas com certeza me ajuda muito. E ajuda também as pessoas que estão nos assistindo, porque às vezes o fisiculturismo, ele, hoje não tanto, mas ele era um esporte que era uma incógnita. Tu pensava, nossa, mas o que eles fazem? Como fazem? Como chega lá?
E hoje, com a rede social, a gente consegue estar mais perto, a gente consegue acompanhar. Eu dividi tudo ali com as minhas seguidoras, elas super cheias de dúvidas, mas, nossa, faz isso, eu não sabia. Então, essa conexão com as pessoas é muito forte. E também, como eu disse, né? Como a gente é atleta amador, a gente não recebe para competir. Um atleta profissional, ele recebe para competir. É o trabalho dele. Nós fazemos isso como hobby, por amor, né? Então, a gente tem mais gastos do que ganhos, né, nesse esporte. Mas com a rede social, a gente consegue ter uma porta aberta, como eu tô aqui, né, divulgando meu trabalho, conhecendo pessoas, fazendo network. E eu, como já era influenciadora, eu tinha os meus parceiros que me auxiliam bastante, com manipulados. Hoje eu tenho patrocínio também de suplementação, que é uma coisa que a gente utiliza bastante, até de uma marca que é a Growth, né, que é uma marca super famosa. Nossa, quando eu fechei com eles foi uma felicidade, assim, eu disse, gente, olha o reconhecimento, assim, sabe? Então, vocês que são atletas ou que querem ser atletas, qualquer pessoa, acho, de qualquer nicho, que queira empreender, que a gente diz assim, o atleta é o eu empreendedor, né? A gente é o nosso próprio negócio. A rede social muda tudo, gente. É botar a cara a tapa, perder a vergonha, porque com certeza ali pode ser uma porta aberta para uma coisa que tu nem esperava, assim como esse patrocínio da Growth que veio ao meu encontro. E é uma maneira de ser reconhecida também, Totalmente. né? E o esporte em si, né? O fisiculturismo, que às vezes não é tão reconhecido assim, que não tem tantas portas abertas. Sim. Trazer esse esporte para as redes sociais dá conhecimento para outras pessoas também que Com não certeza. conhecem, né? Com certeza, porque as pessoas, e a conexão com as pessoas eu digo, é gratificante demais, assim, como tu disse, o reconhecimento, de fato, não é nem o financeiro, é as pessoas te dizendo, Dal, eu parei de tomar café com açúcar, porque tu falou do café com açúcar, uma coisa tão simples e tão boba que pra pessoa faz total diferença. Então, é esse reconhecimento, é esse agradecimento das pessoas ali, mudando uma coisinha. Hoje eu me arrumei porque tu falou nos stories que a gente tem que se arrumar pra viver. Então, isso é um reconhecimento total que vale a pena todo o caminho que a gente trilha até aqui. E eu queria te perguntar também, porque a gente tá chegando já no finzinho do programa. O papo é tão bom que passa rápido, né? Quais são os teus projetos, né, dentro do fisiculturismo, ainda para esse ano, para os próximos? Então, esse ano, por toda a função que a gente passou, das enchentes, dessa mudança de datas, a gente não vai competir mais. Eu decidi que não vou competir mais. Porque, claro, preciso focar um pouco no negócio, preciso descansar também. Porque, assim, nós somos humanos, nós precisamos de descanso também. Então, o que foi o feedback que eu recebi dos árbitros? O atleta de fisiculturismo sempre busca o feedback dos árbitros para saber o que precisa melhorar, se precisa mudar, se precisa adaptar ou não. Eu sempre recebo feedback de que eu posso crescer mais, ganhar mais músculo. Então, para isso, eu preciso de um período um pouco maior de ganho de massa muscular, comer um pouco mais, treinar melhor, dormir, descansar. O que no final ali para a competição a gente não consegue, né? Então, esse ano a gente não vai competir mais. A gente ainda não definiu 100% os próximos passos. Faz um mês. Não, nem faz um mês que eu competi ainda, nem faz um mês, faz bem pouquinho. Então, a gente ainda não definiu de fato, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o foco é o brasileiro do ano que vem. Aí a gente precisa passar por alguns degraus para participar do Campeonato Brasileiro. Que aí sim, acho que se não me engano vai acontecer em São Paulo. Aí é um desafio diferente. É um desafio maior, né? Maior. E aquela rotina vai ser puxada, a gente sabe, Sim. mas é importante ter a constância, né, Dalane? Exatamente. É o que eu digo ali para as seguidoras. A constância é a chave de qualquer resultado. Se eu não tivesse tido constância desde novinha lá, a seguir, como eu brinquei, né? Nossa, era só uma fisioterapia que eu fazia. Mas é a constância. Eu nunca parei. Desde os meus 14, eu nunca parei assim. Preciso parar um mês, vou parar um mês, vou descansar. Nunca parei. A única vez que eu parei, que se não me engano foram 15 dias que eu parei de treinar musculação, foi quando eu fiz a cirurgia das próteses. Aí eu tive que parar 15 dias, mas por um bom motivo também. Mas então, assim, a constância que é a chave, assim, do resultado de qualquer atleta. E eu queria que deixasse um recado, né, para quem tá nos assistindo e tem essa vontade de conhecer mais sobre o esporte, tem vontade de competir, né, mas tem início e tem aquela insegurança enorme. Sim. Eu acho que a dica principal é façam como eu fiz. Se conectem com pessoas do esporte, vão a campeonatos, porque muitas vezes a gente acaba não indo, né? Fica assistindo só em casa, mas vão, se conectem, porque a gente estando nos lugares, a gente cria oportunidades. Inclusive, até posso deixar, não sei se tem essa abertura, mas quero deixar um convite, Claro, que vai pode acontecer a Batalha dos Pampas em Pelotas, no dia, se não me engano, 21. Depois eu confirmo e vocês podem me seguir lá no Insta também, que eu vou estar
falando mais sobre, que é aqui bem pertinho, né, em Pelotas, é a Batalha dos Pampas, que vai acontecer o campeonato. Vocês podem ir para assistir e se conectar com as pessoas que vão estar lá. Aproveite e deixe teu Instagram também. Exatamente, me sigam lá, é da Wayne Vilela. Eu compartilho toda a minha rotina, vida real, sem filtros, vida de uma empreendedora que é atleta também. Gosto muito de conversar com vocês, ter essa conexão de pertinho com as minhas seguidoras. Muito obrigada por tua presença aqui hoje e ter trazido também essa novidade, né, dessa nova categoria do esporte. Sim, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz e que tenhamos novas oportunidades. Muito obrigada, Dawane. Obrigada. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar a nossa programação completa. Obrigada pela companhia nessa tarde, tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.